feliz, sorridente e muito simpático. Quem olha para ele nem imagina as dificuldades e os desafios que esse jovem superou na vida. Brandon Christian é um jovem amazonense de 26 anos. Aos 13, ele foi diagnosticado com ceratocone, uma doença que afeta a estrutura da córnea, deixando a visão embaçada e distorcida. E o meu sonho desde criança sempre foi ser um atleta. Desde pequeno eu sempre pratiquei diversas modalidades, competia com pessoas que tinham uma visão 100%, né? E até eu não sabia que tinha uma doença, não sabia que tinha uma deficiência na minha visão. Até que aos 13 anos, depois de passar por diversos oftalmologistas, usar óculos com fundo de garrafa, foi quando eu descobri que eu tinha uma doença. Mas antes disso eu fazia tudo como um menino comum fazia, pulava, brincava, corria, fazendo da maneira como eu conseguia, né? Então, se naquele momento a minha visão era daquela maneira, para mim, talvez a visão de todos também fosse daquela maneira, né? Porque eu nunca enxerguei com o olho do outro para saber se a minha visão era boa ou ruim. A doença que Brandon possui é progressiva, ou seja, vai piorando com o passar do tempo. Hoje ele tem cerca de 70% de sua visão comprometida e faz uso de lentes de contato. Então, quando eu descobri a doença, na verdade, foi um choque para mim. Eu fiquei congelado, porque eu acreditava que era só mais um problema de vista, né? Acreditava que era só mais um óculos, mais uma conversa que outro oftalmologista ia me contar. E aí, quando eu realmente descobri, já tinha perdido mais de 70% da visão de um lado e a outra também já estava bem afetada, então eu tive que fazer 2 cirurgias o quanto antes, porque senão eu ficaria cego. E isso foi aos 13 anos de idade. Então, para mim, naquele momento, foi uma circunstância, um momento muito complicado da minha vida, porque eu quase entrei em depressão, né? Porque eu fiquei trancado num quarto escuro, que era o tratamento por conta da claridade. O jovem atleta conta que não se rendeu à doença e encarou essa limitação como um desafio a ser superado. Mas foi naquele momento também que eu decidi virar a chave da minha vida, que eu digo que foi o momento da virada ali. Foi onde eu parei e lá mesmo naquele quarto, eu parei e pensei, cara, se é só com isso que eu enxergo, se a minha visão é dessa maneira, se eu realmente tenho isso, então é com isso que eu vou lutar pelos meus sonhos, é com isso que eu vou fazer uma faculdade, é com isso que eu vou ajudar minha família, que eu vou conquistar o que eu tenho que conquistar. Se é só isso que eu tenho, então é com isso que eu vou seguir minha vida. Dona Cleonice é mãe do Brandon. Ela conta que no início passou inúmeras dificuldades para sustentar a casa e ao mesmo tempo buscar um tratamento adequado para seu filho. Saber que um filho seu, aos 13 anos de idade, tinha uma doença muito grave, chamada ceratocone, a ponto de perder a visão assim a qualquer momento, não foi fácil. Mas a gente foi procurar ajuda com os médicos e conseguimos, graças a Deus, tivemos que operar o Brandon urgente e foi muita dificuldade. No decorrer do dia a dia, os obstáculos iam surgindo cada dia mais, mas o Brandon ele se superava a cada dia que passava. Determinado a dar uma vida melhor para a sua família, Brandon decidiu se dedicar ao esporte. Após isso, após alguns anos, eu vim conhecer o que era o esporte paralímpico, né? E aí, pela primeira vez na vida, eu pude competir com atletas que tinham ali, basicamente, ou um nível parecido ou o mesmo nível de visão que eu. E ali a gente começava a ter um desempenho real, né? Pela performance e não por uma desqualificação de esse enxerga bem e esse enxerga mal, que era o que acontecia quando eu competia com atletas convencionais. Mas eu não deixava isso me afetar, né? Eu treinava, competia, sempre dava o meu melhor. Ao longo de sua trajetória no esporte, Brandon já conquistou inúmeros títulos. Ele é tricampeão brasileiro, campeão do Pan-Americano Universitário e 6 vezes recordista brasileiro e das Américas no lançamento de dardo. Isso para mim é muito gratificante, porque sabendo de onde a gente veio, de toda a origem, de toda a infância complicada que eu tive, né? A minha infância, a minha família sempre foi muito humilde, eu nunca tive um suporte financeiro talvez considerado ideal para um atleta, né? E muitos atletas também são assim, mas a minha infância e minha adolescência foi criada vendendo lanche salgado numa refeição, numa mesa de bar, vendendo salgado, vendendo refeições dentro de hospitais públicos. Então eu passei por muitas situações difíceis na minha trajetória, mas eu sempre pegava isso como uma coisa positiva. Hoje, Brandon mora em São Paulo.
mas não esconde o carinho e o orgulho que tem pelo Amazonas. E para mim é uma honra poder dizer que um amazonense, que um manauara é um recordista brasileiro de todas as Américas, né? Então se hoje eu for para qualquer país, seja Estados Unidos, Colômbia, qualquer lugar, o nome de um amazonense está lá. Apesar de ser reconhecido no mundo inteiro como referência no esporte paralímpico, o atleta revela que seu maior tesouro não faz parte de nenhuma competição. Porque hoje essa medalha tá escrito aqui, né? 2021. Ano que vem vai ser... Ano que vem não, que já estamos em 2022, né? Já vai vir outra com 2022, com 2023, ou seja, talvez tenha um outro que vai carregar essa medalha, talvez tenha um outro que vai bater esse recorde, talvez tenha um outro que vai ser o campeão. Mas a família é uma coisa que ninguém nunca vai tirar de ti, porque a pessoa ela só morre quando ela é esquecida. E ainda que ela não esteja presente fisicamente, mas se ela não é esquecida na sua mente, no seu coração, ela permanece viva. Então, família é isso.